a gente vai abordar um tema que é de suma importância dentro da nossa rotina como clínicos. Pensamos bastante sobre qual tema nós aqui poderíamos discutir. Eu acho que não poderia ser um tema mais envolvente, né, e de uma forma tão bem aliada, né, entre essas duas especialidades, que é trazermos o conceito da dentística aliado aos conceitos da pério e fazer com que os clínicos, vocês e nós também, saibamos hoje tomar uma melhor decisão na condução dos nossos tratamentos, né, que são os defeitos combinados, defeitos estes que acometem uma grande parte da população. O professor Mauro vai fazer o início da apresentação, trazer todos os dados em relação ao diagnóstico, às classificações, bem como iniciaremos aí, dentro dessa dinâmica, né, os tratamentos restauradores e, por último, o tratamento cirúrgico, que eu acho que é o que fecha tudo, né, dentro de uma sequência lógica, racional, com bases em evidências, para gerar, de fato, os melhores resultados possíveis. Então, antes de mais nada, pessoal, segue aí na tela um QR Code. Esse QR Code ele vai direto, né, para a entidade, que é a vaquinha, né, que é onde onde estarão reunidos todos esses fundos que aqui a gente vai arrecadando, né, e ele vai se manter ainda por uns dias, e que serão destinados para uma entidade no Rio Grande do Sul, né, que é a Cozinha Solidária.rs, né, Rio Grande do Sul. Então, essa Cozinha Solidária, ela vem fazendo um trabalho desde os primeiros dias da tragédia, de assistência às famílias hoje acometidas por esse desastre natural, e que tem como propósito principal não só apenas levar as refeições, levar os cuidados, mas dar a devida assistência a essas famílias no intuito de minimizar, né, a dor pelas quais hoje elas são afligidas frente a esse desastre climático. Então, gostaria, de fato, né, de sensibilizá-los a fazer a sua doação, né? Mira seu celular para esse QR Code, né? Acesse a conta da vaquinha, faça a doação que estiver ao seu alcance, mas que certamente qualquer quantia que você fizer, ela vai ser de extrema significância para essas famílias, para esses profissionais que também estão se doando no intuito de produzir essas marmitas, essas refeições, levar esses cuidados a essas famílias hoje necessitadas na cidade de Porto Alegre e na região como o estado de uma forma geral, na região sul, região do Rio Grande do Sul. E faça uma doação que estiver ao seu alcance, contribuindo para essas famílias. É um fundo que vai ser 100% destinado a essa entidade, que é a Cozinha Solidária, onde alguns amigos, inclusive dentistas, né, que estão trabalhando, estão disponibilizando o seu tempo, os seus esforços, no intuito de levar uma maior e melhor assistência a essas famílias flageladas aí por essa tragédia climática que aconteceu recentemente lá no Rio Grande do Sul. Então, Maurão, deixo aí a palavra contigo, meu querido amigo. Quando a gente fala de defeito combinado, a gente está falando provavelmente os defeitos ou as situações clínicas das mais prevalentes em odontologia, né? A recessão gengival, que é a exposição da superfície radicular por meio da migração da margem gengival, um processo, né, que ocorre e tem uma prevalência altíssima, que pode atingir até 100% da população, principalmente a população mais velha, né? E a lesão cervical não cariosa, que é a perda de estrutura dentária na região cervical do elemento dental por processos outros que não da cárie dental, que também é um processo, é uma lesão muito prevalente, né? Existe uma revisão sistemática da minha amiga Dani Teixeira, que fez uma revisão sobre diversos estudos epidemiológicos sobre a prevalência da lesão cervical, das lesões cervicais, e ela concluiu que aproximadamente 48% da população global vai ter ou tem uma lesão cervical não cariosa. Então, são defeitos que têm uma prevalência muito grande, que tem uma etiologia, inclusive, parecida, né? E que afligem ou que afetam a mesma área do elemento dental. E aí, por conta disso, muitas vezes a gente tem a conjunção desses defeitos, ou seja, a gente tem a presença desses dois defeitos afetando o mesmo local. Marcelo, pode passar, por favor? Que hoje a gente chama de defeito combinado ou lesões combinadas, que é justamente essa combinação do defeito periodontal, né, da recessão gengival e de perda da estrutura dental na região cervical, né? Então, esses dois defeitos, eles acontecem com muita frequência. E na literatura de periodontia, a gente vê que aproximadamente 50% das recessões gengivais estão associadas a um defeito também na estrutura dental, né? Que, mais uma vez, a gente chama de defeito combinado. E isso gera uma dúvida, porque se eu tenho dois defeitos, o que eu faço? Próximo, Marcelo, por favor. O que eu devo fazer? Eu restauro, eu recubro,
O que eu faço os dois? Eu vou pedir desculpas aí, que vocês vão ver que minhas palavras não tem cedilha, não tem tio, não tem acento, porque o meu computador, ele eu não consegui configurar o meu computador para o teclado em português. Então, vocês não vão ver uma grafia tão correta. Mas em 50% dos casos de recessão, eu vou ter essa situação. E aí, o que a gente faz? A pergunta mais clara para o clínico é: ok, se eu tenho essa situação, o que eu faço? Como é que eu atuo? Né? Próximo, Marcelo, por favor. E aí, o nosso grupo de estudo, a gente tem, né, orgulho de dizer que a gente é o grupo que talvez mais publique nesse tema. A gente tem inúmeros trabalhos, estudos randomizados, estudos em animal, estudos com microbiologia, imunologia, que a gente desenvolveu ao longo de quase 20 anos aí para a gente trazer esses protocolos. Obviamente, não vou falar desses estudos, eu vou dar só o creme de la creme, que é a árvore de decisão e como que a gente deve proceder, Marcelo. E aí, o primeiro passo que a gente tem que tomar é classificar esses defeitos. Né? É muito importante que a gente saiba classificar esses defeitos. Então, dependendo de como é a relação da junção da lesão cervical e da junção semente-esmalte, a gente pode classificar esses defeitos que vai guiar o nosso tratamento. Então, existe uma classificação que foi idealizada pelo Pini Prato em 2010, que ele usa 2 critérios para classificar os defeitos combinados. O primeiro critério é a presença ou ausência da junção semente-esmalte. Né? Então, se eu tenho a junção semente-esmalte presente, eu classifico como A. Se eu perdi a junção semente-esmalte por conta da progressão da lesão cervical e eu não consigo mais visivelmente identificar essa junção, eu classifico como B. E aí, dependendo da profundidade dessa lesão, se eu tenho um degrau, né, maior do que meio milímetro, eu classifico como mais. E se eu não tenho um degrau, eu classifico como menos. E aí a junção desses 2 critérios, né, me dá 4 classes, Marcelo. E aí essas 4 classes são a combinação desses 2 critérios. Tá? Então eu tenho a primeira classe, a classe A-. A classe A-, mais uma vez, o A significa que eu tenho a junção cemento-esmalte presente. Então, como eu posso ver aqui nas minhas 2 figuras, né, na minha ilustração à esquerda e na foto clínica à direita, eu consigo clinicamente identificar a minha junção cemento-esmalte. E o sinal de menos significa que eu não tenho nenhum tipo de degrau, ou seja, eu não tenho um desgaste. Ou se eu tenho desgaste, ele é clinicamente irrelevante. Então, eu tenho praticamente uma recessão gengival com uma superfície dentária rígida ou quase intacta. E isso, graças a Deus, é 46% dos nossos defeitos combinados, de acordo com o trabalho do Pini Prato de 2010. Depois eu tenho a classificação A+, que é quando eu ainda tenho a junção semente-esmalte visível, como o Marcelo está mostrando para a gente, mas eu tenho um degrau. Né? Eu tenho um degrau e eu consigo ver esse degrau, e esse degrau é maior do que meio milímetro. Então, isso significa que eu tenho um desgaste provocado pela presença de uma lesão cervical não cariosa, e essa lesão ela está confinada na superfície radicular. Por quê? Porque eu tenho a junção semente-esmalte, então a minha lesão cervical não destruiu a minha coroa. Ou seja, eu tenho uma recessão no qual a superfície radicular abriga ou foi afetada por essa lesão cervical. Depois, a próxima classe, Marcelo, é a classe B-, né? Aí, olha só, mudou a letrinha da classificação. O B significa que eu perdi a minha junção cemento-esmalte. Se eu perdi a minha junção cemento-esmalte, a lesão cervical está afetando tanto a raiz quanto a coroa do meu elemento dental, né? E nesse caso, o sinal de menos, mais uma vez, significa que eu não tenho um degrau, ou seja, é uma lesão que ela é bastante rasa, que não produziu um defeito muito agudo, e eu tenho um defeito mais em forma de pires, né? Então, essa é a classificação B-. É uma lesão rasa que afeta tanto a superfície radicular quanto a superfície da coroa dental. E, finalmente, a última classe é a classe B+. Né? O B+, mais uma vez, o B significa que eu perdi a junção semente-esmalte, eu tenho uma lesão afetando, mais uma vez, a coroa e a raiz do meu elemento dental. Esse bordo que o Marcelo está mostrando, né, que é o bordo do esmalte, não é a junção cimento-esmalte, é o ângulo cavo superficial dessa cavidade, né? E aí eu tenho a presença de um degrau, porque é uma lesão mais profunda, né, como a gente pode ver aí, né? E esse realmente é o defeito mais desafiador que a gente precisa ter mais cuidados, né? E esse defeito pode passar, Marcelo? Essa classificação, né, desse defeito afeta praticamente 1/4 das recessões, são assim, tá? E aí, pessoal, baseado nessa classificação, a gente tem um trabalho que foi publicado agora em 2021, que depois de
inúmeros estudos clínicos, inúmeras tentativas, inúmeros protocolos diferentes, né, de pesquisa e de tratamentos que a gente avaliou ao longo dos anos, a gente, baseado nessa classificação do Pini-Prato, a gente tem um protocolo de tratamento para cada tipo de classificação do Pini-Prato. E aí eu vou falar dessa classificação, né? Aí a Ingrid, ela vai entrar com como fazer a restauração, a Isadora e o Fabrício vão falar sobre as características dos materiais, quais são os melhores materiais adesivo e resina para esse tipo de situação, né? O que a literatura fala sobre restaurações classe 5, longevidade, etc. e tal. E o Marcelo vai fechar com a parte cirúrgica, que é o complemento de todo o tratamento, né? Então, pessoal, o primeiro passo que é importante é a gente detectar realmente se é um defeito combinado, né? Se eu tenho recessão e lesão cervical. Por exemplo, nesse caso, né? Tanto o canino quanto o premolar, eu tenho claramente uma lesão cervical que eu não consigo identificar a junção cemento-esmalte. Então, eu precisaria estimar a junção cemento-esmalte ou a localização da junção cemento-esmalte, que a Ingrid vai mostrar para vocês, para eu saber exatamente se eu tenho ou não uma recessão gengival. Mas, olhando clinicamente, a gente percebe que se eu tiver uma recessão nesse caso, ela é muito pequena, né? Porque os dentes eles têm uma proporção ainda, né? A coroa clínica dos dentes tem uma proporção natural ainda. Então, muito provavelmente, se eu tiver uma recessão, ela é muito pequena e do ponto de vista periodontal, talvez nem compensaria eu fazer uma cirurgia nesse caso, porque eu tenho uma boa faixa de tecido queratinizado, eu tenho um bom fenótipo gengival, então eu realmente não teria uma indicação de recobrimento. O que eu faço nesses casos onde eu tenho somente uma lesão cervical não cariosa? Um protocolo restaurador, que muito provavelmente o Fabrício e a Isadora vão comentar alguma coisinha, né? Pode passar, Marcelo. Quando eu tenho um defeito a menos, ou um defeito combinado que é uma classe a menos, é aquela situação onde eu praticamente não tenho uma lesão cervical, ou se eu tenho uma lesão muito discreta, clinicamente que não é tão relevante. Então, eu tenho uma superfície que ela é praticamente intacta. Eu preciso fazer restauração, muito embora eu vejo muitos clínicos fazendo restaurações em cima de superfícies radiculares rígidas, né? Muitas vezes para controlar hipersensibilidade, mas nesses casos o ideal é o recobrimento radicular, que a gente escolhe a técnica de acordo com características do periodonto ou do fenótipo periodontal, né? Então, para esses casos de A-, eu sempre vou fazer somente uma cirurgia periodontal. É o ideal, porque a gente devolve para o paciente uma condição que existia antes da evolução do defeito periodontal. Marcelo. Pode passar, Marcelo? Isso. Nos casos de lesão a mais, pessoal, né, são os casos onde a lesão cervical ela afeta somente a raiz do elemento dental, né? Nesses casos, como a gente tem a junção cemento-esmalte rígida, né, e a gente tem uma recessão e uma lesão que afeta somente a raiz, a gente não necessariamente precisa restaurar, né? A gente evita a restauração, né? Nesses casos, a gente faz o recobrimento radicular, porque, na verdade, a gente tem somente, né, a gente tem uma recessão gengival e essa depressão causada pela lesão, ela pode ser biologicamente restaurada ali com o tecido mole. Próximo, Marcelo, por favor. Como nesse caso clínico que a gente vê. Então, um caso de recessão, na foto B a gente vê o retalho, na foto C a gente vê a depressão da lesão cervical. Eu não preciso restaurar uma situação clínica como essa, né? O que eu faço? Né? Eu consigo recobrir esse defeito radicular com o meu tecido mole, né? Então, eu faço uma raspagem e aplanamento dessa superfície radicular, né? A gente diminui essa depressão, como a gente pode ver na foto C, e a gente põe um enxerto de tecido conjuntivo nessa concavidade e a gente consegue uma restauração biológica desse defeito. Aí a gente avança o retalho coronariamente, volta só um pouquinho, Marcelo, e aí a gente tem ali na foto H o resultado clínico depois de 6 meses, né? Evitando assim uma restauração em cima de uma superfície radicular, né? Porque em cima da superfície radicular a gente quer ter o quê? Periodonto, né? Que é o que o paciente tinha antes da evolução do defeito, certo? Então, nesses casos de a mais, o ideal seria a gente fazer somente um recobrimento radicular. Próximo, Marcelo. Na situação onde a gente tem um defeito B-, né, que é onde a gente tem já o esmalte sendo afetado, a gente tem situações clínicas que a gente deve pensar um pouquinho, né? Próximo, Marcelo. Então, se a gente for tentar recobrir, né, todo esse defeito, a gente não vai conseguir. A gente não consegue recobrir de forma previsível a parte coronária e muitas vezes a gente nem quer isso, né?
Então, o que a gente pode fazer? Caso o paciente não tenha nenhum tipo de hipersensibilidade ou não tenha nenhuma sintomatologia dolorosa severa, a gente faz só o recobrimento radicular, porque essa área de estrutura perdida na coroa ela é mínima, e talvez a gente não precise só restaurar, a gente só preserva. Próximo, Marcelo. Como, né, nesse caso aí, né? Então, esse caso, a gente tinha defeitos combinados B- múltiplos, né? Diversos dentes, desde o molar até o canino, e a gente fez o recobrimento radicular e o controle da hipersensibilidade com fluoretos, porque a quantidade de dentina exposta na coroa, ela acaba sendo muito pouco, né? Então, a gente opta, né, esse protocolo que a gente desenvolveu, a gente opta evitar a restauração para a gente, né, evitar com que o material restaurador fique ali muito próximo da margem gengival, acumulando biofilme, e a gente consegue ter, assim, um prognóstico bom a médio e longo prazo, Marcelo. E aí, finalmente, nos defeitos B+, pessoal, a gente tem aí duas situações que a gente pode utilizar o lança-mão. Na literatura, a gente tem um protocolo de restauração total, pode passar, Marcelo. Então, a gente pode restaurar totalmente a lesão cervical não cariosa, como nessa ilustração, ou a gente pode fazer uma restauração parcial, Marcelo, pode passar. E essa restauração parcial, a Ingrid vai entrar em detalhes, como é que a gente faz, qual que é o protocolo, como é que a gente estima o local da margem da restauração para poder fazer o recobrimento radicular. Mas, quando a gente tem uma lesão B+, como essa aqui, normalmente a gente faz uma restauração parcial, que a Ingrid vai mostrar para vocês, e associa com uma cirurgia periodontal, de acordo aí, né, com o fenótipo periodontal, as características periodontais, que vão ditar para a gente qual técnica, se a gente vai utilizar enxerto e qual tipo de enxerto a gente vai utilizar. Pode passar, Marcelo. Na maioria dos casos, então, a gente tem essa sequência, né? Então, a situação de baseline no A, no B a gente vai fazer um bisel na parte da coroa e fazer uma restauração de tal forma que a restauração, a parte apical da restauração, ela fique 1 milímetro acima da estimativa da junção cemento-esmalte que a Ingrid vai mostrar para vocês, e depois a gente faz o recobrimento utilizando uma técnica de acordo com a indicação periodontal que a gente tiver. Marcelo, pode passar? Como nesse caso aqui, pessoal, tá? Então, nesse caso, a gente tem a evolução aqui, né, do caso. Então, a Ingrid vai mostrar mais uma vez a restauração para vocês, como é que faz. O Marcelo brilhantemente vai mostrar com, né, os passos cirúrgicos que vocês têm que fazer. Então, nesse caso, na figura da esquerda, a gente tem a lesão em baseline. Na figura central, a gente tem a parte da coroa reconstruída, de tal forma que a margem apical da recessão, né, da restauração, como o Marcelo está mostrando, está de meio a 1 milímetro acima da junção cemento-esmalte, apicalmente colocado em cima da junção cemento-esmalte, e a foto da direita, e a gente tem o pós-operatório de 1 ano. Esse caso já tem um pós-operatório de 6 anos, a gente vê muita estabilidade, né? Então, se Deus quiser, daqui a algum tempo a gente vai ter publicação longitudinal, né? Então, esse é um protocolo bastante previsível. Vai, Marcelo. E aí, a gente só opta, pessoal, por fazer a restauração total da lesão cervical quando a gente tem esse tipo de defeito. O defeito em V, né? Ou V-shape, né? Por quê? Porque é muito difícil fazer uma restauração parcial utilizando esses defeitos, ou, né, nesses defeitos. Marcelo, pode passar? Porque muitas vezes esses defeitos, a altura do defeito, né, a razão da altura e da profundidade do defeito, como a gente vê na figura A, ela não permite que a gente faça um bisel e faça uma restauração parcial, né, como, por exemplo, nesse dente que foi colocado, que ilustra o artigo da Pelmas de 2020, né, é praticamente impossível fazer uma restauração parcial sem comprometer muito a estrutura dental. Então, nesses casos, a gente faz uma restauração total, né? Pode ir, Marcelo? Né? Porque a restauração parcial, a gente acabaria tendo que desgastar muito o tecido dentário para a gente poder fazer isso, né? Então, pessoal, mais um, Marcelo? Pode passar mais um também? Então, pessoal, baseado nessa classificação, a gente tem esse algoritmo ou essa árvore de decisão para cada situação clínica, tá? Então, aqui esse é um algoritmo de tomada de decisão que foi publicado nesse artigo de 2021. Quem quiser, tá no meu Instagram, tá disponível, ele é um artigo aberto, vocês podem ir lá no meu Instagram e fazer o download. E aí, para cada situação clínica, a gente tem um protocolo restaurador e um protocolo de cuidados com a superfície dentária e um protocolo de cuidados com o periodonto, certo, pessoal? Então vamos lá, vamos falar agora da fase restauradora, né? A fase mais bonita desse tratamento, com certeza, a Isadora vai concordar comigo,
que é a melhor parte de todas, né? Então, eu sempre brinco porque há muitos anos atrás eu lembro que eu atendi um paciente junto com o Mauro. Esse paciente ele tinha outros problemas assim para serem resolvidos. Ele tinha recessões, mas não tinha lesões combinadas. E o Mauro tratou todas as exceções dele. E aí esse paciente veio para mim para fazer algumas melhoras, então precisei fazer clareamento interno, refazer canal, canamento externo. Foi dentro da Unesp na época, então ele não pagava, ele não tinha a menor condição. Tinha vários dentes, assim, com pequenos defeitos que eu fui lá com resina composta conseguir, né, reabilitar ele. E eu lembro que quando eu terminei, ele foi no espelho lá da clínica, ele olhou e na frente do Mauro, ele virou para mim e falou assim: doutora, a senhora realizou o meu sonho. E o Mauro ficou super enciumado, né? Claro, porque ele fez todo o trabalho, né? Nas recessões, e eu fui lá com a minha linda resina composta e realizei o trabalho, o sonho do paciente. Mas enfim, isso é só uma brincadeira, mas eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito dessa parte de restauradora, eu sou apaixonada por materiais restauradores diretos. E para mim foi assim um grande prazer, né, executar alguns trabalhos clínicos, né, com ênfase nisso. Então, depois de muito tempo pesquisando, a gente veio com essa ideia da restauração parcial, né? A gente teve alguns casos clínicos no Alegre, acho que até o Piniprato, mas não tinha um estudo em si falando da avaliação dessa restauração, né? Então, o Mauro ele veio de uma linha de pesquisa de muitos anos na Unicamp, em que se restaurava a totalidade da lesão, né? E depois fazia-se o recobrimento, né? Ele era transcirúrgico, na verdade. E aí a gente tinha dois grandes problemas, né? O primeiro deles era a restauração que falhava, porque a restauração total implica em que quase metade dela, ou às vezes até a maior parte dela, vai ficar ali subgingival. E depois de um tempo, esse paciente volta e a restauração falhou. Como é que a gente faz para trocar? Faz cirurgia novamente? A gente tem que reabrir esse retalho novamente? Então, a gente pensou bastante e veio com essa ideia de vamos restaurar em tom parcial e vamos ver se dá certo. E então, como que a gente fez isso, né? E como que a gente faz? A gente primeiro tem que estimar o quanto que eu vou restaurar, né? Qual vai ser o limite da minha restauração? Então, eu preciso saber que eu vou restaurar somente a porção coronária, que corresponde até a linha de junção cemento-esmalte, né? Porque toda a outra porção radicular vai ser recoberta pelo tecido gengival. Então, a gente usa a estimativa que foi primeira divulgada por Zucchelli, né? Então, tem dois trabalhos dele que falam bastante disso, de 2006 e de 2011, né, que eu vou explicar um pouquinho a diferença deles. A primeira estimativa ela era um pouquinho mais complicada. Então, o que a gente fazia? A gente media as alturas das papilas ideais, né? E a literatura nos diz que do ponto de contato do ponto da papila mede-se 3 milímetros apicalmente. E a partir dali, na junção entre a linha a margem gengival e esse ponto dos 3 milímetros, seria dali que a gente faria a restauração. A gente traçava um arqueado, achava-se esses pontos, traçava-se uma linha levemente arqueada, e essa era a nossa junção cemento-esmalte que teria sido perdida com a evolução da lesão. Então, o que a gente fez? A gente fez um estudo restaurando parcialmente, como vocês podem ver nessa sequência de imagens, né? E eu vou explicar direitinho depois o passo a passo da restauração. No slide seguinte, o que vocês vão perceber? Que a gente, né, nesse trabalho de 2017, com o acompanhamento longitudinal dele, a gente começou a perceber que os pacientes voltavam a ter a sensibilidade. E aí, na análise clínica e também com as fotos, a gente pode perceber um gap entre a restauração e a margem gengival após o recobrimento. E o que aconteceu? Não foi uma falha do recobrimento. O recobrimento, a gente conseguiu 100% de recobrimento. Biologicamente, durante a fase de reparação tecidual, após a fase cirúrgica, né, depois de uns 6 meses, mais ou menos, que o tecido já está maturando, esse tecido ele tende a recidir 1 milímetro. E aí, esse 1 milímetro expõe novamente um pouquinho da superfície radicular. E esse pouquinho já é suficiente para o paciente voltar a sentir sensibilidade. Não são todos os pacientes que vão apresentar, mas uma boa parte dos pacientes apresentam sensibilidade dentinária. É uma das maiores queixas, né, em relação a essas lesões. E aí a gente pensou, né, e agora, né, como é que a gente vai fazer? Né, para contornar esse problema. E aí que a gente veio com esse segundo estudo, né, de 2018, em que a gente aumentou o limite da restauração. Então, a gente fez exatamente a mesma estimativa na linha pontilhada. Então, né, seguindo lá o estudo do Zucchelli, na verdade, o de 2011, a diferença dele é que a gente faz a detecção do ponto angular da lesão, né, que é muito mais previsível do que os 3 milímetros, né, entre as interproximais. Então, o que é o ponto angular? É exatamente a margem da lesão cervical, né, essa margem cavo-superficial, no ponto em que ela encontra com a margem gengival. Então, se vocês olham de perfil a lesão, ela vai formar um ângulo entre a superfície radicular,
né? Ali a margem cavo-superficial da lesão e a margem gingival. Então, é exatamente esses 2 pontos brancos que vocês podem ver nas imagens também correspondem aos pontos de partida para a gente estimar a junção cemento-esmalte. Então, essa foi a grande diferença entre os estudos de 2006 e 2011 de Zucchelli, né? Então, a gente começa a fazer a medida da junção cemento-esmalte que foi perdida, nessa estimativa. A gente traçou essa linhazinha arqueada em lilás. E aí, seguindo o raciocínio do estudo anterior, a gente iria aumentar o limite dessa restauração, para evitar esse gap que gerou, porque esse gap de 1 milímetro, ele gerou-se com a cicatrização do tecido. Então, a gente acrescenta 1 milímetro, né, de resina, além da estimativa da junção cemento-esmalte. Então, esse foi a grande mudança entre o primeiro protocolo e o segundo de restaurações parciais. E aí, com isso, a gente fez um estudo longitudinal e avaliou essas restaurações. Então, seguindo da primeira fase, né? Aqui nessa foto de perfil, a gente consegue ver direitinho o ponto angular da lesão. Exatamente aí, Marcelo. Muito obrigada. Em que a gente vê a margem cavo-superficial, a superfície radicular formando esse ângulo de encontro com a margem gengival. Esse é o nosso ponto de partida para estimar a junção cemento-esmalte perdida. Então, o clínico, ele vai fazer essa estimativa, lembrando que vai acrescentar 1 milímetro além dessa estimativa da junção cemento-esmalte. Segundo passo, é o mais importante e fundamental de todos, na minha opinião, acho que a Isabela e o Fabrício podem discorrer muito mais sobre isso, é o isolamento absoluto. Eu sei que é um pesadelo para os alunos, para muitos clínicos, com a rotina puxada, mas é um passo que não pode ser negligenciado quando a gente fala de restauração, né? A gente tem muita evidência da questão do isolamento, né, e do papel da saliva, né, que a saliva pode fazer, ou até contaminação com sangue, na longevidade dos materiais restauradores. Então, um passo que a gente não pode negligenciar o isolamento absoluto. E como que a gente pode fazer? Ele é um pouquinho difícil de fazer, porque a lesão, às vezes, ela é muito extensa, né, apicalmente, às vezes a gente tem que fazer uma modificaçãozinha no grampo. A gente usa geralmente os grampos 212, grampo 211, o grampo B6, às vezes dá para usar também em superiores, em premolares, dá para usar às vezes no arco inferior também, é um grampo legal, mas tem que ser um grampo que ele me dê esse afastamento da margem gengival, né? Eu preciso expor toda a extensão da lesão. Por mais que eu não vá restaurá-la totalmente, eu preciso saber até onde eu vou chegar com a minha resina, né? E não perder os meus pontos de referência, né? Eu acho que quando a gente não consegue expor toda a lesão, a gente meio que fica perdido ali. Então, o segundo passo, e muito importante, o isolamento, que a gente pode sim fazer, vai um pouquinho ali de técnica, mas todo mundo consegue. Em seguida, a gente vai começar a preparar a superfície do dente. Então, o que a gente vai precisar fazer? Com uma ponta diamantada, a gente vai fazer um bisel nessa margem cavo-superficial da lesão. A gente precisa dar uma quebradinha nesse ângulo para a gente promover um perfil de emergência melhor da restauração, dar um contorno mais natural, mais estético para o paciente, né? Então, esse detalhe faz toda a diferença. Esse bisel, ele é muito importante. A gente ainda não tem uma estimativa média de quanto que a gente vai fazer, vai depender muito do formato da lesão cervical, mas o objetivo dele é você aplainar um pouco e quebrar esse ângulo cavo-superficial muito pronunciado, né? Então, a gente forma ali um leito que vai receber a resina composta de uma maneira muito mais estética, muito mais natural, e devolvendo o perfil de emergência para o paciente, que é muito importante também do ponto de vista periodontal. Um segundo ponto, que ele é até um pouquinho polêmico, assim, ele é um pouco diverso, mas os estudos mais recentes que eu andei lendo, principalmente da Pelmans, que é uma excelente pesquisadora na área de lesões cervicais não cariosas, de classe 5 em geral, sendo cariosas ou não, se a gente prepara ou não o tecido dentinário. Então, o maior desafio que a gente tem, né, na lesão cervical não cariosa é o tecido que é muito mineralizado, né? Então, esse paciente, ele já está com essa lesão que foi se desenvolvendo ao longo de muito tempo, e muitos não vão sentir sensibilidade por conta dessa hipermineralização do tecido. Então, é um tecido muito difícil de se fazer adesão. Por isso que todo desenvolvimento de adesivo, as empresas vão fazer estudos clínicos nesse tipo de lesão, né, em classe 5, porque ela representa vários desafios para a gente. Por que ela sempre cai? Então, a gente tem um fator de configuração cavitária que não é favorável, a anatomia dela não é retentiva, a gente tem um tecido muito difícil de se fazer adesão. Então, tudo isso entra em jogo, né? E na revisão, uma espécie de revisão mais recente que a Pelmans publicou, existe-se uma recomendação em fazer uma leve rugosidade nessa superfície muito mineralizada, né? Ali da raiz que foi, né, desgastada com a evolução da lesão e que é basicamente dentina já exposta. Então, usa-se uma ponta diamantada, né?
esférica e levemente se promove uma rugosidade na superfície. Idealmente, a gente teria que jatear com óxido de alumínio, né? Porque a gente limparia esse leito de dentina, a gente não teria ali muito smear layer. E isso também acho que tem um fator muito limitante em relação ao sistema adesivo que a gente vai usar também, né? Então, assim, idealmente seria o jateamento, mas, assim, a grande maioria das pessoas não vai ter esse equipamento ali presente, não é uma realidade para a gente. Vem para muitos clínicos, até aqui nos Estados Unidos, a gente até tem, né, uma visão de que eles têm tudo e não é verdade. Então, uma ponta diamantada esférica, ela é ideal. Lembrando que a gente não vai preparar, né, uma cavidade ali, a gente não vai fazer lá um preparo de black, a gente só vai levemente promover uma rugosidade, tá? Então, essa foi uma das últimas recomendações. Acho que a Isadora e o Fabrício podem até discorrer mais sobre isso, né, em relação à adesividade. Em seguida, a gente vai fazer o protocolo do sistema adesivo. Então, nesse caso, a gente usou um sistema adesivo de condicionamento seletivo, né? A gente era um adesivo que ele já tinha um primer acídico, então a gente só fez o condicionamento ácido seletivo ali em esmalte, né? Na região do bisel. Uma outra recomendação que eu tenho é sempre estender um pouquinho esse condicionamento ácido, além da onde você pretende terminar com a margem da sua restauração. Sempre estender um pouquinho, exatamente, no sentido incisal, né? Porque, às vezes, a gente tá ali, né, na clínica, na hora tá fazendo a restauração, depois que a gente passa o adesivo, tudo fica muito brilhante. Então, a gente perde essa referência da onde a gente condicionou ou não. Então, você condicionar ali um pouquinho além, acho que é interessante e não vai gerar nenhum grande prejuízo. Em seguida, a gente vem com a aplicação ativa do sistema adesivo, né? Então, para esse especificamente que foi utilizado, eu precisaria de uma aplicação ativa de 20 segundos, breve evaporação do solvente com jato de ar e a fotopolimerização do adesivo. Um outro ponto muito importante é sempre respeitar as instruções do fabricante de cada material que a gente está usando. A gente está muito acostumado, às vezes, a trabalhar com uma mesma marca, um determinado sistema, e às vezes a gente vai comprar, essa marca está em falta, eu vou comprar uma outra. E aí a gente não lê a bula. A gente tem essa mania. O dentista, ele não tem tempo para isso, né? Muitas vezes. E é uma coisa que, depois que eu entrei, né, para a docência, é uma coisa que eu sempre enfatizo muito para os alunos, né? Desde cedo. Leiam a bula do material. Não fiquem, assim, acomodados em achar que todos os materiais, eles funcionam da mesma maneira. Eles devem ser aplicados da mesma maneira. Eles têm tempo de polimerização diferentes. Eles têm modos de aplicação diferentes. Então, eu acho que é muito importante enfatizar isso. Então, além do isolamento absoluto, respeitar e se sentir confortável com o material que você escolheu para trabalhar. Então, saber as limitações do material e também entender, né, todos o passo a passo de como ele deve ser aplicado para você tirar o melhor dele. Então, não adianta usar a melhor resina que existe no mercado, ou o melhor sistema adesivo, se eu não sei usar. Ele não vai me dar o resultado que eu estou precisando, ou que eu estou querendo. E aí, depois a tendência vou culpar o material e não a falta de atenção que eu tive. Né? Então, acho isso bem importante para a gente enfatizar. Sempre leiam, né, as instruções. E em seguida, a gente vem com a resina composta, né, fazendo a restauração, né, da maneira que eu expliquei anteriormente, né, então sempre incrementos, né, muitas vezes a lesão, ela não é tão grande, assim, na foto parece tão grande, às vezes é no máximo 2 incrementos que a gente vai, né, a maioria das resinas compostas, dependendo da cor, vão ali exigir incrementos de no máximo 2 milímetros, e isso às vezes já é muitas vezes suficiente para o tamanho da nossa lesão. Então, respeitar isso também e fazer uma restauração que siga esse perfil de emergência, né, que foi perdido e que a gente está querendo restabelecer com a ajuda do bisel, e respeitando a margem que a gente delimitou anteriormente, né? Até onde a minha restauração vai chegar. O que eu gosto de fazer, é que na foto é muito difícil de mostrar, é fazer uma leve marquinha, né? Então, quando eu estou fazendo as medidas, né, da onde até onde eu vou chegar com a minha restauração, eu pego um explorador e faço uma leve marquinha naquela dentina, e aí eu sei que até ali que eu tenho que chegar com a minha restauração. Eu faço uma marquinha bem na parte mais apical, né, do meu zênite, e aí eu sei que até ali que eu tenho que chegar com a minha resina. Então, sempre seguindo aquele padrão arqueado e devolvendo a anatomia do dente. Sempre olhe para uma visão lateral do paciente. Às vezes, sempre a gente fica olhando muito de cima, e aí quando a gente termina, tira tudo, parece que aquela restauração, ela tá o quê? Ela tá muito reta, né? Ela não refaz aquela barriguinha. E essa barriguinha, ela é muito importante, porque ela vai ser muito importante na fase cirúrgica, né? A margem gengival, ela vai seguir a anatomia da coroa do dente. Então, se eu não faço aquela barriguinha, se eu não respeito o perfil de emergência, a minha margem vai ficar o quê? Reta. E não é isso que a gente quer. A gente quer devolver, né, a anatomia que se foi perdida com a lesão, o defeito combinado. No slide seguinte, eu volto a reforçar a questão da superfície dentinária. Devo preparar ou não, né? Então, relembrando, eu tenho uma lesão que ela tem uma dentina muito esclerótica, é um substrato que é difícil de se fazer adesão,
Então, o mais recente, né, que eu li, devem ter até outros estudos ainda mais recentes sobre isso, mas entre as revisões, foi esse estudo da Pelma de 2020, eu sou fãzaça desse trabalho dela, que ela se recomenda preparar levemente a superfície da dentina com uma ponta diamantada, né, só para a gente gerar aquela rugosidade. Depois, e agora, o que eu faço com a restauração pronta, né? A gente geralmente dá o polimento, né? Dependendo de como você executa essa restauração, às vezes nem isso vai ser necessário. Tem um instrumental que eu trabalhei, que eu gosto bastante dele para fazer esse tipo de restauração, que é o Optosculpt da Ivoclar. Então, ele tem umas pontinhas que elas são quase como um isoporzinho, né? Elas são umas pontinhas descartáveis, o cabo em si você pode esterilizar, e essas pontas, elas têm vários formatos diferentes. E tem um deles que é como se fosse um disquinho. Então, depois que você acomodou a resina ali no lugar, você vem dando leves batidinhas com esse disquinho, e ele acomoda a resina, devolvendo a anatomia, e por si só, né, conforme você vai bater nesse disquinho, ele já vai deixando a superfície bem lisinha. Então, muitas vezes, depois de uma certa rotina, né, fazendo esse tipo de restauração, nem isso a gente vai precisar do passo de polimento. Mas para quem não está acostumado e não tem instrumental, segue-se a sequência normal da restauração. Então, a gente vai para a fase de acabamento e polimento. Geralmente, a gente espera pelo menos 2 dias para fazer isso, né, para finalizar a polimerização da resina. E aí, depois de uma semana, esse foi o protocolo que a gente seguiu com a fase cirúrgica, tá? Então, passando o próximo slide, ó, aqui é uma visão lateral que eu tenho da restauração. Então, devolvendo o perfil de emergência, né? Devolvendo o zênite apical que foi perdido com a evolução da lesão combinada, né? E já deixando tudo bem preparado ali para seguir para a fase cirúrgica. E essa superfície que a gente vê nessa primeira foto é a superfície radicular e como ela tá plana, né? Então, essa superfície radicular também na fase cirúrgica, acho que o Marcelo vai falar bastante sobre isso. A gente dá uma preparadinha nela também com instrumentos, né, curetas mesmo, para se receber, né, o tecido novamente. Vamos para o slide seguinte. Aqui eu mostro para vocês como que a altura da minha restauração, né, até onde eu cheguei. Então, na primeira linha branca, a gente tem a altura da lesão, né? Depois a gente tem a linha de máximo recobrimento radicular, que é aquela primeira estimativa da junção cemento-esmalte. Então, é até onde eu vou conseguir ter recobrimento radicular. E a linha verde é essa linha de máximo recobrimento radicular, que é o ponto mais apical da minha restauração, já nesse protocolo novo, em que eu acrescentei 1 milímetro a mais do que a estimativa anterior, né? E depois nesse caso, a gente prosseguiu para a fase cirúrgica. Especificamente, essa paciente ela recebeu o mucograft, né, como um enxerto, né, como um enxerto para o recobrimento radicular. E essa paciente ela foi acompanhada por 2 anos, né? E acho que no slide seguinte, eu tenho esse acompanhamento até os 12 meses, mas a gente acompanhou ela por pelo menos 2 anos, né, nessa restauração. Ela retornou já algumas outras vezes, mas eu não tenho as fotos depois dos retornos de 5 anos dela. Aqui a gente pode ver, né, do baseline das 2 vistas, né, da vista frontal e da vista lateral, né, da lesão, com a anatomia da lesão. Depois, na foto embaixo, a gente tem a restauração já executada. Aos 6 meses, a gente vai ter já a fase, né, de cicatrização do tecido, o tecido já está mais maturado, o recobrimento ele já está mais estabilizado aqui, e a gente consegue perceber o contorno gengival, né, o zênite que foi devolvido, e ele só é devolvido se você faz uma restauração adequada, né? E aqui aos 12 meses, né, em que a gente vê que tudo segue da mesma maneira, né? Eu gosto muito de comparar a foto inicial da restauração, as 2 aqui de baixo, a inicial da restauração com a foto de 12 meses em vista lateral. Por quê? A gente pode ver bem sutilmente na foto de 12 meses um leve desgaste da resina. E isso muito se deve pelo fator etiológico de escovação traumática. Então, uma paciente que ainda não conseguiu ser reeducada, né? Então, ela ainda precisa trabalhar. E se ela seguir assim, ela vai voltar a ter a lesão, ela vai voltar a ter aquela recessão. Então, eu gosto muito dessa foto que a gente já vê em 1 ano, né? A resina ali começando a perder um pouquinho do formato. Nada que vá prejudicar, e agora agora a gente tem mais a benesse de se fazer a restauração parcial, que é, se eu precisar trocar,
Tá lindo, eu só faço exatamente o protocolo restaurador que eu segui anteriormente. Faço meu isolamento, não tem problema pôr o grampo ali, a gengiva ela vai ficar linda de novo depois, e sigo com a minha restauração parcial. Então, essa é a maior vantagem, né? Porque nenhum material vai durar para sempre. Né? A gente tenta aí desenvolver tanta coisa, né, Isadora? Para ficar para sempre na boca do paciente, não existe, né? Nem o dente que a gente nasce fica para sempre, né? Com a gente. Então, eu gosto bastante dessa imagem, né? Que a gente consegue, então, ver que tá tudo estável, mas ao mesmo tempo que se eu precisar trocar, né, futuramente, que provavelmente essa paciente ela vai precisar de mais algumas intervenções, eu posso trocar sem peso na minha consciência de que eu preciso reabrir esse tecido, né? Como dados científicos, né? Então, esse trabalho ele foi a minha tese de doutorado, né? A gente fez um estudo clínico, a gente avaliou alguns protocolos, o mesmo protocolo, né? Esse protocolo restaurador parcial, acrescentando-se 1 milímetro, só que a gente variou os materiais que a gente usou. Né? Então, a gente usou 2 tipos de resina composta e 2 tipos de sistema adesivo. Então, na época que eu executei esse trabalho, ainda se usava muito o sistema adesivo, o Scott Bond 2, né? Ele era um sistema adesivo já bem difuso no mercado, os clínicos já estavam bastante acostumados, era um adesivo de condicionamento total de 2 passos, e era um sistema adesivo até acessível, né, para todo mundo. E depois eu comparei ele com o sistema adesivo universal, né? Então, em que eu fiz o condicionamento ácido seletivo em esmalte, mas eu não fiz o condicionamento da dentina. E a gente comparou com uma resina microhíbrida e uma resina nanoparticulada. Também 2 resinas bem presentes no mercado odontológico brasileiro. Então, eu queria trabalhar muito com materiais que fossem acessíveis ao clínico, né? E não só materiais em que eles são padrão ouro, né? Então, a gente tem vários sistemas adesivos que naquela época nem existiam no Brasil. E era muito inviável importar, né? Então, eu queria uma coisa em que todo mundo conseguisse aplicar. E aí, após 2 anos de acompanhamento desses pacientes, a gente viu que a sobrevivência das restaurações foi ótima. A gente não teve diferença entre os grupos, né? Então, apesar das limitações do estudo, e limitações, assim, foi um estudo que a gente fez isso, a gente tinha bastante paciente, né? A gente tinha power para concluir isso, com certeza, mas né, de acordo dentro das nossas limitações, a gente concluiu que todas as combinações que a gente fez foram efetivas para tratar. Então, não teve nenhuma resina superior à outra e nenhum sistema adesivo superior ao outro, né? E aí, como considerações finais, né, que eu trago para vocês, né, para a gente fechar essa parte clínica, né, da restauração, né, que esse tratamento combinado, a gente devolve para o paciente um alto nível estético, né, e é uma das alternativas que estão disponíveis para a gente tratar os defeitos combinados, né, então, como o Mauro, ele disse na aula, não são todos os efeitos combinados que a gente vai conseguir fazer isso, né, são algumas classes de efeitos combinados que a gente consegue aplicar esse protocolo. Esse protocolo, ele vai permitir a troca da restauração. Então, como eu falei, se a gente tiver um defeito, a gente vai trocar sem nenhum problema, né? E nos primeiros estudos em que o Mauro restaurou a totalidade do defeito, ele fez com ionômero de vidro modificado por resina, né? Que é o nosso padrão ouro até hoje. E muitos pacientes, depois de um tempo, vinham com falhas, né? Aos 7 anos, a restauração completamente, assim, inadequada. Aos 2 anos, a gente já tinha muito manchamento. Então, era uma queixa estética também. Então, não é só a função, a restauração estar ali. A gente dá estética para o paciente, ele espera isso da gente. E, mais recentemente, também, o estudo da Pelmas também concluiu que as resinas, elas são completamente adequadas para a gente fazer o tratamento de lesões classe 5, né? No geral, não só as não cariosas, mas as cariosas também, né? Aqui a gente também conclui, né, com base nesse estudo, que diferentes adesivos e resinas, eles podem ser empregados, né, para essa técnica, mas que é muito importante a gente controlar o fator etiológico, né, do paciente. Então, como eu mostrei, a paciente ainda assim fazendo escovação traumática, né, fazer o isolamento absoluto, né, para todas as restaurações, isso para mim é não negociável, e respeitar as instruções de uso do material. A gente tem vários estudos que mostram que a falta de preparo do orientador, do operador, a falta de preparo do operador, a falta de familiaridade do operador com o material que ele está trabalhando, vai influenciar no resultado final. Então, treine, leia, saiba o material que você está usando, né? Não compre só por comprar, mas entenda aquilo que você está fazendo. Isso é ponto-chave para a gente, né, tratar esses defeitos com sucesso. São defeitos um pouco complexos, mas extremamente presentes na nossa clínica, né? Agora a gente pode seguir com o Fabrício e a Isadora. Eu e a Isadora, apesar de parecermos na mesma idade, eu fui orientador da Isadora de iniciação científica, mestrado e doutorado. Então, quando ela me falou que tinha essa live, óbvio que eu não poderia dizer nada que não fosse aceitar e tentar que a gente passasse alguma coisa que a gente faz. Hoje ela é professora da University of Maryland,
Altman, né, que eu acho que quando conheceu a Ingrid, e eu sou professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a faculdade de odontologia fica sediada em Porto Alegre, né? Tentar focar no que a gente talvez saiba melhor, que seriam sistemas adesivos, e a tentar chegar no final com uma tomada de decisão, não com uma árvore de decisão, mas com uma tomada de decisão um pouco mais robusta e embasada, associando as lesões cervicais não cariosas. Para isso, a gente vai falar alguns conceitos de adesão rapidamente, classificação e longevidade, né? E algumas questões associadas a isso, a gente pode conversar depois no bate-papo, enfim, bem tranquilamente. Quando a gente fala em mecanismo para adesão, o mecanismo para adesão em odontologia hoje, ele não varia muito dessa frase. A gente vai substituir parte do conteúdo mineral do tecido dental, seja ele esmalte ou dentina, por monômeros que vão penetrar nesse substrato dentinário que a gente deixou ele rarefeito de conteúdo inorgânico, e que depois de polimerizados, eles vão se entrelaçar micromecanicamente com os tecidos. Então, a gente vai tirar a hidroxiapatita, tanto do esmalte como da dentina, que está na foto, e a gente vai infiltrar monômeros que vão ficar imbricados micromecanicamente aí dentro. Atualmente, a gente tem algumas ajudas de adesão química, devido a alguns monômeros mais novos. Mas, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Então, o que a gente faz? A gente condiciona com ácido, independente se é um monômero ácido ou se é ácido fosfórico. Teoricamente, a gente vai remover o conteúdo mineral, e esse monômero vai penetrar nessas fibras colágenas expostas. E, ao penetrar nessas fibras colágenas expostas, a gente vai ter um híbrido entre monômero e tecido dental, seja cristal de hidroxiapatita no esmalte ou colágeno na dentina. Isso a gente chama de camada híbrida na dentina. E é a camada híbrida que nos garante a longevidade, ou camadas híbridas que consigam ser menos propensas à degradação ao longo do tempo, vão manchar menos, enfim, isso que a gente precisa ter no nosso processo de adesão bem feito, o processo de hibridização. Por favor, Sam. Tá passando. Essa é a camada híbrida vista numa microscopia eletrônica de varredura, mas até muito tempo atrás se acreditava que os prolongamentos resinosos que conferiam adesão, né? Hoje a gente sabe que a camada híbrida, esse entrelaçamento com colágeno ou com os cristais de hidroxiapatita, é que nos dão realmente uma adesão duradoura ao longo do tempo. Por favor. E, para a gente entender os materiais comerciais que existem no mercado hoje, ou os materiais comerciais que vão vir no futuro, não sei se todo o futuro, mas no futuro breve, com certeza não vai mudar muito disso, a gente tem que entender que se a gente entender que a gente tem 3 pontos básicos para fazer adesão, fica muito fácil a gente entender qualquer tipo de sistema adesivo que a gente vai aplicar, ou qualquer adesão que a gente vai fazer a qualquer substrato. Que seria o condicionamento ácido como primeiro passo, que é quando a gente vai remover aquele conteúdo mineral, que aí pode ser feito com soluções ácidas, como o ácido fosfórico a 35%, 37%, ou pode ser feito com monômeros ácidos, N monômeros ácidos que existem para os sistemas adesivos autocondicionantes. A gente tem um segundo passo, que é o primer, que seria, se nós pensássemos nos passos separados, seria para aplicação em dentina, que seriam monômeros hidrófilos que infiltrariam naquele colágeno que ficou desmineralizado após o condicionamento ácido, e o adesivo propriamente dito, que seria um passo que seriam os monômeros hidrófobos, ou monômeros mais resistentes mecanicamente, e hidrófobos para a degradação da água, que ficariam numa última camada, que eles seriam aplicados após o primer, que você tem uma compatibilidade química, eles conseguiriam infiltrar nessa malha de colágeno e conferiria à camada híbrida uma maior resistência mecânica e maior resistência à degradação por água ao longo do tempo. Entendendo esses passos, a gente vai para os tipos de sistemas adesivos. E entendendo cada um desses passos, a gente vê que a classificação de sistemas adesivos é muito simples de entender e elas vão repercutir claramente na longevidade. E aí eu vou ver se a Isadora realmente se formou bem como minha orientada para ver se ela consegue falar bem dessa parte aí da... Do bullying, bravo, viu? Ai, boa noite a todos. Eu queria agradecer de novo a Ingrid por ter tido a ideia desse webinar e agradecer também ao Marcelo novamente por ter organizado tudo isso. Realmente, sem a tua ajuda, nossa, seria impossível. Então, muito obrigada por ter arrumado tudo conosco. Obrigada, Fabrício, Mauro. E pensando sobre esse assunto, a gente quis focar principalmente para fazer com que as pessoas compreendam essas divisões dos tipos de sistemas adesivos, a classificação, que, como o Fabrício falou, não é difícil. Acho que se nós entendermos muito bem para que serve cada coisa, para que serve o ácido, para que serve o primer, para que serve o adesivo, não tem como errar, né? Assim, pensando que a gente tem hoje, como o Fabrício colocou, num futuro não muito distante, mas o que nós vamos ter ainda nos próximos anos, próximo a nós agora, se nós soubermos esse básico, a gente consegue entender como aplicar
e por que alguns materiais têm um melhor desempenho do que outros. Então, se a gente compreender esse básico, a gente tem mais chance de fazer tratamentos restauradores com uma maior longevidade. Então, como o Fabrício colocou, esses sistemas adesivos, hoje, eles são classificados basicamente pelo número de passos e pelo método de condicionamento ácido. Então, olhando para o número de passos, vocês podem ver que nós temos frascos, né? 1 ou 2 frascos, e nós podemos ter o ácido separado ou não. Então, o que isso significa? Se eu olhar apenas para o lado esquerdo, ali no etch and rinse, que são os adesivos convencionais, adesivos convencionais são aqueles que o ácido ele está separado. E os adesivos, todos os outros, são adesivos autocondicionantes. Isso significa que eu não tenho o ácido separado desses frascos. Nós temos um primer ácido, que como o Fabrício colocou, para que vai servir o primer? Essencialmente, o primer ele serve para fazer a união entre a resina, né, adesiva, o adesivo, e a dentina, que são materiais que eles têm uma natureza distinta. A dentina, ela é muito mais hidrófila, ela gosta mais de água, ela tem uma maior atração por água, enquanto o adesivo, ele é mais hidrófobo. Então, para a gente ter um material, para a gente fazer com que o adesivo conseguisse permear, né, infiltrar pela camada de colágeno lá da dentina e tivesse uma boa ligação com esse tecido, nós precisávamos de um intermediário. Esse é o primer. Então, nos convencionais, sistemas adesivos convencionais, que são aqueles que nós temos o ácido separado, nós podemos ter o primer separado ou não. Então, se a gente olhar, o Marcelo vai apontar para mim do lado ali esquerdo, nós temos sistemas adesivos convencionais, né, com o ácido separado. Ele pode ser de 3 passos, que é aquele de cima, que nós vamos ter o ácido, o primer e o adesivo. E nós podemos ter o sistema adesivo convencional de 2 passos, que é o ácido separado do primer e do adesivo. Nós podemos ter também os autocondicionantes, que é o que nós temos ali no lado direito. Não temos o ácido separado, é um primer ácido e o adesivo separado, que vai ser o autocondicionante de 2 passos. Ou nós temos tudo isso junto, que vai ser o sistema autocondicionante de 1 passo. Hoje em dia, nós temos também um sistema chamado de universal ou multimodo, que nós podemos usar de um jeito como autocondicionante ou convencional. Pode passar, Marcelo, por favor. Então, aqui, para tentar exemplificar de uma maneira um pouco mais clara, os adesivos convencionais de 3 passos, nós temos algumas, né, várias, na verdade, marcas no mercado. Essas duas são 2 marcas que a gente tem bastante contato na clínica. Então, nós temos o ácido separado do primer, separado do adesivo. Então, nós temos esses 3 passos separados. Pode passar. O sistema adesivo convencional de 2 passos, que a Ingrid ainda comentou, que é um adesivo que ela usou na tese dela, que é um adesivo muito utilizado na clínica, é aquele adesivo que nós temos o ácido separado de um frasco que tem primer e adesivo junto. Pode passar. O autocondicionante de 2 passos, então nós não temos mais o ácido separado, nós temos o primer ácido e o adesivo em outro frasco. Né? O Clearfield SE Bond, ele é um adesivo bastante utilizado, um representante forte dessa classe de sistemas adesivos. Pode passar, Marcelo. Os autocondicionantes de 1 passo, que vai ter o primer ácido mais o adesivo no mesmo frasco. Nós temos alguns representantes, antigamente, aqui nos Estados Unidos ainda a gente vê um pouco daqueles sistemas adesivos que eles vêm numa bisnaga, e a gente pressiona uma bisnaga e o primer ácido daí se mistura com um adesivo e ele é colocado, né, utilizado tudo ao mesmo tempo. Esse material, ele é um material que os fabricantes ainda não conseguiam botar tudo, de fato, no mesmo frasco, né? Colocar esse primer ácido no mesmo frasco com um adesivo. Tinha uma incompatibilidade química muito grande. Então, geralmente, o que se fazia é isso, é deixar um primer ácido num frasco, o adesivo no outro, mistura-se os dois, e então esse material é aplicado em uma única etapa, mas eles são vendidos em frascos separados. E como uma melhora bem significativa desse material, a gente tem, pode passar, Marcelo, os sistemas adesivos universais, ou multimodo, que é um adesivo que nós temos o primer ácido e o adesivo no mesmo frasco. Então, os fabricantes eles conseguiram fazer algumas modificações nesse material, de forma a estabilizar bem melhor esse material em relação
a esse último que eu estava mostrando, né, que é o autocondicionante de um passo. Então, eles conseguiram realmente misturar melhor os componentes e fazer com que ele tenha uma certa estabilidade em relação aos outros. E esse material, ele pode ser aplicado com o ácido separadamente ou não. Então, depois a gente vai discutir um pouquinho o que a literatura tem mostrado em relação a qual é a melhor forma de utilizar esse material. Pode passar, por favor? Então, como que são testados esses diferentes sistemas adesivos? Como que são testados em relação à longevidade, né, dos tratamentos restauradores que vão ser feitos com esses materiais? Eles são testados em lesões cervicais não cariosas. Por quê? Porque esse tipo de lesão, ela não vai ter uma retenção macromecânica, ou seja, vai depender fundamentalmente do processo adesivo com o sistema adesivo em si. Então, não é como uma classe 1, né, que a gente teria uma questão mecânica que poderia ajudar nessa retenção. Nós temos margens em esmalte e dentina, então isso dificulta o processo de adesão, porque são dois tecidos diferentes. E é numa superfície vestibular, então para quem faz, para toda a questão da pesquisa, ser numa superfície vestibular ajuda também a questão de fazer as análises, né, fazer a avaliação ao longo do tempo. O procedimento restaurador é facilitado, exatamente por ser numa superfície vestibular. São lesões largas, né? Geralmente essas lesões, as lesões que tem nesses estudos, elas são largas e elas não têm aquele, ia falar V-shape, como o Mauro e a Ingrid estavam mostrando, não são lesões tão profundas, mas elas são lesões largas nesses estudos. E nós temos um fator C pequeno nesse tipo de lesão. Pode passar. Então, esse estudo, a Ingrid falou que ela é fã dos estudos ali da PIMAS, nós também. E esse estudo é o estudo que mais conseguiu avaliar, né, juntar todos os outros estudos de sistemas adesivos e fazer uma análise estatística e nos mostrar até entre 1950 e 2013, o que nós temos de evidência em relação a quais são os tipos de sistemas adesivos que estão no mercado e quais que são melhores e quais que são piores. Então, é uma revisão de estudos com acompanhamentos clínicos longitudinais. Eles pegaram estudos de 1950 até 2013. Esse estudo ele é de 2015. Ele mostrou né, daí a taxa de sobrevivência ao longo do tempo e calculou a taxa de falha anual por categoria dos sistemas adesivos. Então, considerando essa classificação que nós apresentamos agora, e eles ainda fizeram algumas subdivisões nesses tipos de sistemas adesivos que a gente vai explicar um pouquinho também, porque faz bastante diferença. Então, taxa de falha anual, ou seja, quantas restaurações falharam, de 100 restaurações que nós olhamos, quantas falharam em um ano? Esses números que estão em azul, 3.1, 5.8, 2.5, são o número de restaurações dentro de 100 que falham dentro de um ano. Então, assim, o que nós podemos observar? Primeiro, né, tem uma diferença entre esses valores. O que eles comentam? Primeiro, eu vou mostrar o que eles dividiram, vai ser mais fácil. O primeiro, em verde, são os sistemas adesivos convencionais de 3 passos. Então, é aquele que o ácido está separado, primer e adesivo. O segundo, em laranjinha, são os sistemas adesivos convencionais de 2 passos. Então, ácido separado do primer e adesivo junto. No autocondicionante de 2 passos e no autocondicionante de 1 passo, eles fizeram uma divisão. Por quê? Porque esses sistemas adesivos autocondicionantes, que são aqueles que não vão ter o ácido separado, eles têm diferentes pHs, né? Ou seja, eles têm alguns são mais ácidos do que outros. Se for muito ácido, ele tende a ser muito bom para esmalte, mas tende a não ser muito bom para dentina. Então, quando eles separam em mild e strong, ou seja, um adesivo que tem um pH suave e um adesivo que tem um pH mais forte, a gente consegue claramente ver a diferença de longevidade entre esses materiais. A gente pode ver que o suave, enquanto o suave tem uma taxa de falha anual de 2,5, um strong tem uma taxa de falha de 4,7. Ou seja, esse material que é utilizado, que tem um pH mais ácido, né, que tem um pH mais baixo, ele não tem uma boa, ele tem vai resultar numa longevidade menor do que um pH um pouco mais alto, por causa da questão da dentina, tá? Que a dentina, ela não... Se a gente colocar um material muito ácido, a gente tem perda de maior quantidade de hidroxiapatita e a gente acaba não tendo uma boa interação uma boa estabilidade, na verdade, entre esse material e a dentina.
Então, o que nós observamos? É que os convencionais de 3 passos, por exemplo, o Scott Bond Multipurpose, o Opt Bond, ele não tem diferença, e foi o melhor, em relação ao autocondicionante de 2 passos suave, que é, por exemplo, o Clearfield. Então, se a gente comparar esses materiais, esses dois, o Opt Bond, o Multipurpose e o autocondicionante, né, de 2 passos suave, que é o Clearfield, eles são hoje o que nós temos de melhor no mercado, sem diferença entre eles. O convencional de 2 passos e os autocondicionantes, especialmente os autocondicionantes de 1 passo mais forte, ou seja, que tem mais ácido, eles têm uma longevidade menor. Por quê? Porque, ou no caso do convencional de 2 passos, ele vai ser... agora eu posso mostrar o próximo slide. Marcelo, por favor. Vai ficar mais claro. Qual a explicação? Pode passar? Então, qual é a grande explicação que nós temos hoje? É que se toda vez, né, que nós tivermos o adesivo separado do resto dos componentes, nós vamos ter uma camada híbrida mais hidrófoba e uma camada de adesivo hidrófoba recobrindo toda essa estrutura. A camada híbrida, que o Fabrício explicou, que é aquela dentina que foi parcialmente desmineralizada, que os monômeros infiltraram e polimerizaram naquela região. Aquilo ali é a camada híbrida. Se eu tenho, né, um adesivo, uma camada de adesivo ainda sobre essa camada híbrida, isso ajuda na estabilidade dessa interface. Então, sistemas adesivos convencionais de 3 passos, que são sistemas adesivos que eu tenho o adesivo, né, o passo de adesivo separado, e o autocondicionante de 2 passos suave, como um Clearfield, eu tenho essa camada de adesivo em cima da camada híbrida, que ajuda na estabilidade, e eu tenho toda uma camada híbrida mais hidrófoba em comparação aos outros materiais. Pode passar, Marcelo, por favor. Então, sistemas adesivos sem o adesivo separado é como se nós misturássemos eu aprendi em materiais, na época ainda da graduação, um exemplo que a gente sempre usa, que é, imagine, né, principalmente para as mulheres que usam shampoo e condicionador, se eu misturo shampoo e condicionador no mesmo frasco, geralmente não é tão bom. Então, se eu misturo tudo no mesmo frasco, eu tenho uma tendência a ter uma camada híbrida mais hidrófila, e eu não vou ter aquela camada de adesivo hidrófoba que recobre e protege essa camada híbrida, né, no topo, entre a camada híbrida e a resina composta. Então, a tendência é eu ter uma menor longevidade na minha restauração quando eu faço com sistemas adesivos sem o adesivo separado. Quais são esses? Convencional de 2 passos e autocondicionante de 1 passo. Pode passar? O que nós observamos é que, como a Ingrid também comentou, quando eu uso sistemas adesivos autocondicionantes suaves, que eu comentei que são ótimos, né, tem um bom pH para a dentina, mas ele não é forte o suficiente para desmineralizar de forma suficiente o esmalte. Então, o que se faz nesses casos? É um ótimo sistema adesivo para dentina, mas ele ainda não é tão bom para esmalte. Vamos fazer um condicionamento ácido seletivo do esmalte com ácido fosfórico, né, em gel, 35%, 37%. Então, essa é a forma de usarmos, por exemplo, um Clearfield, né, a melhor forma de restaurar, por exemplo, com um Clearfield, que seria um autocondicionante de 2 passos. Quando eu tenho uma lesão que apresenta esmalte e dentina, que é o caso das restaurações, por exemplo, que é das cavidades, né, que a Ingrid mostrou no trabalho. Então, o condicionamento seletivo do esmalte, quando usado sistemas adesivos autocondicionante, mostra a maior taxa de sucesso das restaurações em comparação a gente não aplicar, né, esse condicionamento previamente. Pode passar, Marcelo? Tá, e em relação aos sistemas adesivos universais, né, por que eles não estão lá naquele estudo? Porque é um material muito novo. Então, aquele estudo, como eu mostrei, ele juntou estudos anteriores, de 1950 a 2013, e nós ainda não tínhamos muita quantidade de sistemas adesivos universais no mercado. Então, hoje, o estudo que nós temos com maior tempo de acompanhamento, ele é de apenas 5 anos. Então, não é um estudo ainda muito longo, mas é o que nós temos, por enquanto, né, de mais longo. E ele já nos mostrou que os sistemas adesivos universais, eles estão mostrando um comportamento bem satisfatório, mas precisamos ainda fazer o condicionamento ácido seletivo em esmalte. Então, de novo, quando estiver usando sistemas adesivos autocondicionantes suaves, eles são ótimos para dentina, mas eles não têm uma acidez suficiente para desmineralizar de forma suficiente o esmalte, e por isso nós vamos fazer o condicionamento ácido seletivo nesse tecido para aumentar a longevidade das restaurações que apresentam esmalte, né, e dentina. Pode passar? Então,
nós vimos que nós temos algumas taxas de falhas anuais que elas se dão em percentual. O que significa isso? Significa que, dependendo do tipo de sistema adesivo que você tem, eles têm maior ou menor probabilidade de falhar. Não quer dizer que eles vão falhar mais ou falhar menos. Eles têm maior probabilidade. Nos estudos que foram coletados e que foram agrupados, categorizados por tipos de sistemas adesivos, nós vemos diferenças. A partir daí, a literatura toda foi tentar entender essas diferenças. A partir daí que a gente entendeu que, por exemplo, o 10-MDP, que a gente mal falou aqui, ele era um monômero que é extremamente bom, extremamente utilizado. Então, nós não precisamos nos apavorar. Eu não uso o sistema adesivo convencional de 3 passos ou o autocondicionante de 2 passos, que a gente falou aqui, ou que tem maior na literatura. Isso quer dizer que minhas restaurações vão cair? Por óbvio que não. Por óbvio que não. Elas vão ter uma probabilidade maior de cair. Lembrando sempre que esses sistemas, essas restaurações, elas foram feitas em restaurações cervicais não cariosas, rasas, ou seja, onde o desafio é máximo para o sistema adesivo. Então, esse é o maior desafio e são probabilidades que elas têm diferenças. Mas, em princípio, muito provavelmente, todos os sistemas adesivos vão funcionar bem, se bem utilizados. Uma das coisas talvez seja tão ou mais importante que saber como intervir ou como fazer intervenção com esses materiais, pode passar por Marcelo, é saber a hora de intervir e se tem que intervir. E eu fiquei bem feliz quando a Ingrid falou, porque se ela tiver que reintervir naquela restauração, ela tem quase certeza que ela não vai precisar reintervir em tecido. Né? Para que a gente não entre, talvez, na espiral da morte dental, que talvez seja mais importante a gente ler Albrecht Sheehan do que ler Bonocore no início da graduação. Né? A gente entender que talvez na hora que a gente conseguir retardar ao máximo a intervenção, porque não necessariamente a gente vai reintervir, né? E quando a gente intervir, que a gente faça essa intervenção com o máximo de excelência possível, como foi falado aqui até agora. Tenho certeza que o Marcelo vai nos brindar com uma finalização perfeita. Pessoal, muito obrigado, Neisa, por até aqui. E depois a gente está aberto a qualquer coisa. Que dupla, né, Ingrid? Que dupla. Fabrício e Isadora, parabéns pela excelente aula. Eu faço a parte clínica também, né, da dentística, eu que restauro alguns dos meus pacientes. Hoje eu tenho, graças a Deus, a felicidade de ter parceiros, né, o meu sobrinho Márcio e um grande amigo João, que colaboram muito comigo nessa parte de tratamento de lesões cervicais. E como você bem colocou, Fabrício e Isadora, é o grande desafio, né, é a gente restaurar e o paciente querer a garantia daquilo se manter, do clínico que te indicou, querer a garantia de manter aquilo por longo prazo, para isso, mas nada da vida dura para sempre, né? Então a gente faz o melhor nas condições que tem, enquanto a gente não tem condições de melhor para fazer melhor ainda. Simples assim. Então, a ideia de hoje é a gente poder escutar isso, né? Fazer uma tomada de decisão quanto à escolha de um sistema adesivo, né, baseado em evidência, baseado numa casuística, baseado na pesquisa. Isso é muito importante, porque é onde a gente começa a diferenciar o joio do trigo. Às vezes, aquela economia de 20 pila, 30 pila, pode sair caro pela repetição, talvez, de procedimentos que, porventura, você tenha que fazer, né? E, obviamente, seguindo todo esse protocolo clínico, que é algo muito importante. Então, parabéns, aprendi muito hoje de dentística, né? Coisa que eu precisava dar uma reciclada há muito tempo e, felizmente, tive a felicidade, como muitos aqui presentes, de estar aí com grandes autoridades no assunto. Então, muitíssimo obrigado pela contribuição de vocês. Só para passar uma parcial para vocês, já ultrapassamos de R$ 2.200 já de doação, então, obrigado, gente, obrigado pelas contribuições, não se desmotivem, instiguem seus familiares, seus amigos, colaborem, essa live ela vai ficar disponível aí por uma semana, para que vocês possam depois acessar, ter o privilégio de rever algumas informações, algumas discussões, né, e se inspirarem a doar um pouco mais, né, eu acho que é isso que essa é a onda que a gente procura proporcionar quando a gente faz algo que beneficia o próximo, né? A gente inspirar outros a fazerem mais com pouco, né? Então, a gente tem pouca doação, a gente tem pouco sacrifício, mas a gente pode impactar muito, né, para as outras pessoas. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? E eu parabenizo a todos que já colaboraram, agradeço a todos, em nome de todos aqui do grupo, que promoveram e se doaram também para organizar esse webinar, que eu acho que sem essa corrente, sem essas ações, a gente não conseguiria obviamente, fazer tal ação, tá? Então, obrigado, gente, de coração. E agora, dando continuidade, falar aí agora um pouco da parte vermelha, né, a parte do sangue, eu espero que contribua, viu, Fabrício e Isadora, com vocês também, como vocês contribuíram aqui conosco. Acho que é sempre bom a gente ter, como especialista, essa visão das nossas especialidades sob óticas diferentes, né, que é o tema da nossa live, né, sobre como nós podemos tratar
essas lesões que tanto afligem os nossos pacientes, e nem sempre a solução mora numa única especialidade. Eu acho que essa é a grande virtude de quem está envolvido por um ambiente multidisciplinar, é ter a possibilidade hoje de tomar suas decisões baseadas em evidências sobre como melhor pode resolver os problemas dos pacientes, né? E quando a gente fala de tratamento de recessões, de lesões que comprometeram parte do periodonto de proteção e, em muitas situações, também de sustentação, a gente acaba se confundindo sobre qual é a técnica que nós poderíamos ou que nós deveríamos eleger no intuito de fazer esses recobrimentos. Eu sou muito fã, né? O Maurão sabe disso, sou muito fã dos retalhos posicionados, faço poucos procedimentos relacionados às técnicas de tunelização, que é uma vertente que vem crescendo muito fortemente dentro da literatura e na rotina dos clínicos. Utilizo muito as técnicas de tunelização, principalmente quando envolve implantes adjacentes ou alguma terapia nesse sentido, mas eu me sinto muito mais seguro quando eu trabalho, eu manipulo o retalho e eu posiciono onde eu desejo, para que dessa forma eu obtenha aí com mais êxito o recobrimento radicular. Então, diante da literatura, a gente vai ver que existem N trabalhos, N bases para que a gente possa se amparar no intuito de tomar a decisão. E quando eu busco o CAF, né, que é o retalho avançado coronal, eu sempre procuro me pautar por aquilo onde as evidências me realmente direcionam. E quando nós vamos fazer um procedimento de recobrimento radicular, a gente busca principalmente trazer à margem uma nova condição, e obviamente dentro daquela condição que é possível, né? E dentro dessa condição que é possível, as técnicas vêm se mostrando hoje de uma forma muito semelhante, mas quando a gente observa isso no longo prazo, a gente vê que o CAF ainda continua sendo uma técnica de destaque, uma técnica que me permite, no longo prazo, manter os resultados que a gente faz através das terapias, principalmente envolvendo enxertos de tecido mole, tá? E quando a gente fala em enxerto de tecido mole, a gente tem por objetivo principal compensar defeitos, a gente converter fenótipos e, dessa maneira, criar um melhor prognóstico ao paciente. E quando a gente pensa num prognóstico, seja um prognóstico restaurador, seja num prognóstico cirúrgico, e eu combino o restaurador ou cirúrgico, eu crio os melhores cenários, obviamente, para manter e atender as demandas oriundas por parte dos meus pacientes. E eu, neste caso em específico, falarei sobre o retalho posicionado coronal em duas principais situações envolvendo recessões múltiplas, tá? Até porque, quando a gente trabalha com isolado, não é que seja mais simples. Isolado, às vezes, fica um defeito mais restrito, onde um posicionamento pode ser por envelopamento, pode ser por deslocamento coronário do retalho, né, a gente acaba se limitando. Mas quando a gente trabalha com recessões múltiplas, a gente geralmente vê que essas lesões elas se apresentam em múltiplos sítios. E dentro das técnicas do retalho posicionado, tem essa preconizada pelo Zucchelli ainda em 2000, onde a gente vê que tem duas principais abordagens. Eu vou mostrar as duas, uma abordagem frontal e uma abordagem lateral. E quando a gente faz uma abordagem frontal e uma abordagem lateral, o propósito sempre é minimizar o número de intervenções cirúrgicas e buscar o êxito já no único ato cirúrgico, que nem sempre é factível, nem sempre a gente consegue êxito em todos os sítios da mesma forma, porque existem diferentes padrões de defeitos, uns maiores, uns menores, uns mais largos, uns mais estreitos, dentes bem posicionados, dentes mal posicionados, enfim, existem algumas variáveis que acabam impedindo que nós consigamos o sucesso já numa única abordagem cirúrgica, mas o remanescente, ele pode ser receber uma intervenção ou isoladamente, ou às vezes com procedimentos mais minimamente traumáticos ao paciente. Então, quando a gente vai fazer essa abordagem, um primeiro grande passo é você saber diagnosticar, até para tomar a decisão, se eu faço ela na abordagem frontal ou se na abordagem lateral, quando nós temos múltiplas recessões. Tá? Então, quando a gente trata de múltiplas recessões, esse diagnóstico, ele é já um grande diferencial na tomada de decisão em relação à técnica que você vai adotar. E, obviamente, não necessariamente que você tenha que fazer a abordagem frontal por, às vezes, se sentir menos seguro ou por não querer estender tanto o procedimento cirúrgico, você pode fazer duas abordagens laterais, né? Mas há momentos em que você pode fazer essa abordagem frontal, ou seja, fazer toda a maxila num único passo cirúrgico. Para isso, é preciso saber fazer a leitura do caso. E na leitura do caso, a gente geralmente observa a presença das recessões gengivais nos incisivos. Se eu tenho uma recessão nos incisivos anteriores maior do que 1 milímetro, eu posso fazer a abordagem frontal, tá? E ela pode estar envolvendo os dentes posteriores. E quando eu não tenho recessão nos incisivos anteriores, maior do que 1 milímetro, eu faço as abordagens laterais, que é o que eu vou exemplificar neste caso. E como que a gente faz o gerenciamento dessas
incisões, sempre tomando como padrão o dente de maior recessão, desde que ele não esteja nas extremidades, tá? E geralmente o dente onde o retalho rotaciona, para onde ele se desloca, é geralmente sobre o canino. Então, o canino é o nosso dente hoje tomado como referência para nós fazermos esse deslocamento coronário, para permitir que nós posicionemos ele numa condição tal que eu cubra todas as outras áreas. E para isso, as incisões são direcionadas baseadas no tamanho dos meus defeitos. Então, se eu tenho, na linha verde, uma recessão, suponhamos, de 3 milímetros, eu vou tomar como referência a ponta da papila mesial e a ponta da papila distal, e naquele ponto vai terminar uma incisão que começa nos dentes, na cervical dos dentes adjacentes, na margem gengival dos dentes adjacentes. Então, elas convergem para aquele dente de maior recessão. E assim, eu vou direcionando as minhas incisões para o dente de maior recessão e o meu dente tomado como dente de referência, tá? Então, quando nós fazemos isso, nós criaremos, através dessas incisões, duas papilas, né? Onde nós denominamos uma papila cirúrgica, que é o que eu vou levantar, e a papila anatômica, que é o que vai ficar na meia, no espaço interdentário, que eu vou desepitalizar para acomodar e permitir que nós suturemos essa papila, tá? Então, quando eu tenho essas recessões, como vocês veem, no dente canino, que é a maior recessão, eu tenho ali a tomada de decisão de direcionar as minhas incisões convergindo para ele, onde aquela recessão eu transfiro tanto para mesial quanto para distal, acrescentando 1 milímetro. Então, se aqui deu 3 milímetros, eu transfiro em relação à ponta da papila, 3 mais 1, 4, e aqui terminará a minha incisão que partirá da margem gengival dos dentes adjacentes. Então, os dentes posicionados distalmente, eu coloco aquela medida acrescida de 1 milímetro para distal. E ali parte uma nova incisão da margem gengival e terminará naquele X mais 1, que é do dente distal. Então, aqui eu faço 3 papilas cirúrgicas que permitirão que eu abra um retalho e esse retalho se desloque coronalmente. Então, vejam, diferentemente dos casos que a gente tem perda de estrutura mineral, tanto da raiz quanto do dente, eu observo, neste caso, a perfeita manutenção da integridade da JCE. Então, a JCE está íntegra, o periodonto está saudável, porém já com perda do periodonto de proteção. Ou seja, eu perdi inserção, eu perdi raiz, eu perdi gengiva. Então, nessas áreas eu preciso direcionar um recobrimento radicular. Observem que nos incisivos centrais eu não tenho recessão. E se ela aqui estivesse, ela é menor do que 1 milímetro. Eu posso fazer aqui 2 abordagens laterais, onde eu vou convergir as minhas incisões direcionadas para o canino, que é o meu dente de maior recessão. Então, eu faço 2 abordagens laterais para permitir que o meu retalho rotacione e cubra as áreas que estão comprometidas. É uma paciente com fenótipo fino, e nesse caso aí, mas ela tem uma ótima faixa de tecido queratinizado, e nós optamos aí por um substituto. Então, neste caso em específico, nós utilizamos uma matriz de colágeno chamada Mucograft, onde nós dividimos e colocamos nos sítios que estavam comprometidos aí com a recessão gengival. Então, notem a manutenção da integridade da JCE, claramente vista aí pela imagem. Então, você vê a JCE muito bem delineada, tá? É uma lesão a menos, ou seja, eu não tenho degrau, eu tenho a JCE perfeitamente mantida, como o Mauro bem explicou, então eu tenho a JCE bem desenhada, não tenho defeito, não tenho um degrau na estrutura mineral da raiz, então eu posso fazer o meu recobrimento, eu não preciso aí de uma terapia restauradora para esse caso, apenas uma terapia cirúrgica, onde, para garantir um melhor prognóstico, nós vamos fazer o deslize coronário desse retalho e vamos converter esse fenótipo para que o aumento dessa espessura me leve a um maior e melhor prognóstico na manutenção dos resultados. Este é o grande propósito de nós convertermos o fenótipo. Aumentar a espessura gera um prognóstico melhor para a manutenção desses resultados no longo prazo. Então, o primeiro ponto, defino onde está a minha união mucogengival. Então, para que eu diagnostique a presença do tecido queratinizado. Observa a união mucogengival, veja a presença da faixa de tecido queratinizado. Então, aqui eu tenho 2 opções. Usar o próprio autógeno, para poder converter esse fenótipo, ou usar um substituto, onde eu posso ganhar um ganho de espessura em torno de 0,4 a 0,6 milímetros, que vai ser o suficiente para eu ganhar uma espessura desse retalho, desse tecido, desse fenótipo, para favorecer aí um melhor prognóstico no longo prazo. Então, para eu usar uma matriz, é sempre mandatório que nós observemos a presença desse tecido queratinizado. Veja a JCE perfeitamente intacta nessa imagem, determino o quanto que eu tenho de recessão gengival, que eu chamo de X, vejo
ali as áreas que eu tenho, elejo esse dente como meu dente, que é o meu centro de referência, e por ele ser o dente centro de referência, aquela medida, aquele X, eu vou transportar tanto para mesial quanto para distal, acrescido de 1 milímetro. Então, em relação à ponta da papila, é lá que vai terminar a minha incisão que partirá da margem gengival dos dentes adjacentes. Então, nos dentes distalmente, eu jogo essa medida para distal. Nos dentes posicionados mesialmente, eu jogo essa medida para mesial, quando eu tiver uma recessão maior que 1 milímetro. Se essa recessão fosse menor que 1 milímetro, eu não precisaria fazer essa incisão. Bastava apenas deslocar, que a própria rotação do retalho me permitiria esse deslocamento coronário. Então, notem que o desenho das minhas incisões, elas são direcionadas, elas são determinadas por esta avaliação, por esse critério, que é o tamanho das recessões. O que está achurado em laranja são as papilas anatômicas que serão desepitelizadas e que receberão as minhas papilas cirúrgicas, que onde eu vou fazer um retalho dividido para que eu mantenha ali o periósteo, que eu mantenha um leito de nutrição e que eu mantenha ali um ambiente para ancoragem das minhas suturas para eu estabilizar uma matriz ou um próprio tecido conjuntivo. No centro das recessões, nós fazemos o retalho total para que eu traga o periósteo sobre a área desnuda do dente, ou seja, sobre a área da raiz, ou se ali tivesse uma área restauradora. Então, faço o retalho dividido para que o meu retalho ganhe ali uma passividade. Vejam, nas mensurações iniciais, eu também meço a área que está exposta. Qual é a área contaminada do meu dente? É a área da raiz visível, mais a profundidade de sondagem. Esta é a área que nós vamos raspar. Essa é a área que eu preciso remover a dentina necrótica para criar uma dentina rígida que receberá ali o meu tecido mole, o meu enxerto ou o próprio retalho. Então, eu raspo esta área sondável, que é a área da visível, mais a minha profundidade de sondagem. A área mais apical a isso é a área onde nós tínhamos a inserção conjuntiva. É uma área de cemento, é uma área viável para a reintegração, reconexão dessas fibras. Então, nós fazemos o retalho, e aí nós utilizaremos uma matriz, né? Então, eu dividi a matriz, eu fiz 2 abordagens laterais, direita e esquerda, vou posicionar a matriz aí, no caso, a Mucograft, no nível da junção amelo-cementária, de ambos os lados, tá? Vou suturar nessas bases das papilas que a gente fez um retalho dividido, um fio absorvível, tá? E dessa forma, eu crio ali um ambiente onde eu estabilizo melhor o meu coágulo, eu permito que meu retalho melhor se estacione e, obviamente, que parte desse colágeno ele vai ser integrado com o meu retalho e eu vou ter uma pequena mudança de melhoria do meu fenótipo. Então, eu vou aumentar em torno, em média, de 0,4 milímetros, que é um ganho significativo se esse retalho já estivesse, por exemplo, com espessura de 1 milímetro. Então, eu atinjo um patamar de ganho significativo que confere com a estabilidade de acordo com os trabalhos que nós temos na literatura, que é em torno de 1,4 milímetros, né? Então, como diz o trabalho do Rabelli. Então, você vê aqui a matriz totalmente hidratada pelo próprio sangue, ela suturada de um lado e do outro. E agora, independente dessas matrizes, eu vou estabilizar o meu retalho coronal. Então, eu desloco esse retalho coronalmente. Então, percebam que ele está coronal à junção semente-esmalte. Como a Ingrid também falou, nas fases do reparo, nas fases da maturação desse retalho, ele vai se posicionando na referência que a gente precisa ter, por tratar-se de um RT1, que é no nível da minha JCE. Então, o retalho vai recuar no nível da JCE e vai manter e seguir aqueles mesmos contornos. Então, vejam aí 30 dias após, ali ainda 90 dias após, ainda com as marcas de cicatrizes, tá? Como vocês podem ver nessas áreas. 3 anos após. Recobriu? Recobriu. 100% em todos os casos? Não. Então, aqui ainda eu tenho um resquício, mas é aquele resquício que talvez na percepção do paciente não faça diferença nenhuma. Não comprometem absolutamente nada, mas permite que nós protejamos aquela região que estava exposta, que era a região radicular. Então, uma comparação, a gente vê aí 3 anos após, você vê a harmonia dos contornos cervicais desses dentes, dessa margem gengival, dos dentes devidamente estabelecidos, e com a leve melhoria do fenótipo, um leve ganho de espessura, comparado ao que nós tínhamos lá no baseline. Então, veja no baseline, como essa imagem que vocês observem, e na imagem do pós-operatório. Então, um ganho por nós evitarmos uma morbidade a maior para o paciente, que é a área doadora, por nós criarmos um único ato cirúrgico, onde nós já podemos fazer os múltiplos recobrimentos, tá? É algo significativo do ponto de vista clínico, tá? Por minimizar tempo, por minimizar morbidade, por minimizar riscos e, obviamente, por você beneficiar o paciente com resultado clínico como este. E aí, quando a gente vai para uma área onde nós temos lesões cervicais, um defeito combinado, paciente que sempre utilizava aí, as toxinas botulínicas para gerenciar a movimentação do lábio, para esconder os defeitos,
como vocês podem ver aqui, dentes mais alongados. Então, nós observamos recessões gengivais múltiplas, tanto na parte da maxila quanto na mandíbula, lesões cervicais não cariosas na região, principalmente dos premolares, e mais no premolar, nos premolares, premolar e molar, é mais no lado esquerdo. Então, vejam o degrau. Então, a lesão onde nós temos ali também um fenótipo muito fino, uma lesão do B+, ou seja, eu tenho o degrau maior do que 1 milímetro, nós temos o comprometimento da parte mineral do esmalte do dente, ou seja, não dá para se ver o contorno da JCE, então ela não é visível, e por ela não ser visível, a gente já classifica como B, tá? Mas porque ela tem um degrau, como o Mauro já bem explicou. E aqui, naturalmente, cabe-se restabelecer essa JCE, eu sigo, como a Ingrid também bem colocou, o parâmetro nós estendemos essa restauração acima, a coronal, perdão, apical, aonde seria a JCE predeterminada. Então, se a JCE estivesse aqui, eu coloco de meio a 1 milímetro apical a essa JCE, que foi restaurada. Então, no caso aqui, foi restaurado pelo João, né? Eu tenho orgulho de fazer parte da nossa equipe, tá? Então, o João fez as restaurações, vai fazer as restaurações, fez as restaurações bilaterais, tá? Então, melhorou em alguns sítios, tanto superior quanto inferior, criando ali, obviamente, um ambiente para a gente poder fazer o procedimento cirúrgico. E aí, os sítios todos restaurados, estão prontos para receber o procedimento cirúrgico. Notem a espessura deste fenótipo, menor do que 1 milímetro. Então, eu vou fazer uma conversão. Por apresentar recessões tão largas e tão altas, eu optei por enxerto de tecido conjuntivo, papilas tão baixas, como você vê aqui, que os dentes que foram compensados ortodonticamente, eles se expandiram, o arco expandiu de uma tal forma que as papilas ficaram perdidas no meio desses dentes. Então, isso gera uma dificuldade também para o ato cirúrgico no momento que você vai fazer, principalmente, a desepitelização e as incisões. Então, isso tem que ser observado no ato cirúrgico. Então, vejam as áreas todas restauradas, ela sendo estendida além do limite da JCE, se nós pegarmos como referência os dentes contralaterais, partimos para... Aí foi feita uma abordagem frontal, porque tem recessão nos dentes frontais, maior do que 1 milímetro, então tem uma recessão nos incisivos laterais, aqui muito pequeno, mas quase nada, tá? Então, mas eu tenho recessão nos 2 incisivos centrais, no lateral, e maiores de canino e premolares. Então, eu posso fazer uma abordagem frontal. Diferentemente da abordagem anterior, que não tinha recessão dos incisivos centrais, né? Eu faço essa abordagem frontal sempre preservando e mantendo a integridade da papila entre esses 2 incisivos. Porque as chances de colapsar o vértice dessa papila e formar um black space aqui, elas são bem maiores. Então, idealmente, mantenham sempre a integridade da papila entre os 2 incisivos. Então, vejam que as incisões, elas todas convergirão para a linha média. Então, elas serão direcionadas para a linha média, tá? Diferentemente da anterior, que era direcionada para o centro de referência do retalho, que era o canino. Então, as incisões convergiriam para ele. Como nós vamos fazer uma abordagem frontal, essas incisões, elas se direcionarão para a linha média, adotando o mesmo critério, tamanho da recessão, mais 1, que é onde começa o tamanho da minha recessão, mais 1 em relação ao ponto da papila, é onde começa a minha incisão e a termina. Então, ali é o ponto onde vai terminar a minha incisão para a criação da papila cirúrgica. No centro dos dentes, nós fazemos um retalho total, e nas papilas cirúrgicas, nós fazemos um retalho parcial. Então, veja o retalho sendo levantado em ambos os lados, e entre os 2 incisivos centrais, dentes bem triangulares, nós mantivemos a integridade da papila. Nesses espaços que os dentes estão bastante projetados, e essa projeção foi via ortodontia, tá? Teve ali o colapso da tabosa vestibular, nós temos uma grande área de raiz exposta, então eu vou raspar apenas aquela área sondável, e aqui eu vou posicionar o enxerto de tecido conjuntivo bilateralmente, para converter o fenótipo, ganhar um maior prognóstico no intuito do recobrimento completo e na manutenção deste recobrimento. Então, um fenótipo extremamente fino, tanto ósseo quanto gengival, tá? E aí eu tenho o contorno da minha JCE é perfeitamente mantido, do lado direito, e do lado esquerdo foi reconstruído com resina composta. Tá? Então, nessa área que a gente faz o condicionamento radicular, com raspagem, alisamento, e aplicação de remoção do Smearley, eu utilizo o DTA, 24%. Tá? Então, essa é a área que nós tínhamos de raiz exposta, e aquela área onde estava a extensão conjuntiva. Notem o tamanho da recessão, principalmente na região lá de premolar, é a raiz que está mais vestibularizada. Faço o condicionamento, pós-raspagem, faço o condicionamento ácido com EDTA 24%, deixo lá por 2 minutos. Faço a aplicação de Endogain, e aí eu tirei o tecido conjuntivo que vou aplicar em ambos os lados, tá? Não precisa de uma faixa de tecido conjuntivo maior do que 6 milímetros, entre 5 e 6 no máximo,
que é o suficiente para você posicionar, foi suturado nas bases das papilas, tá? E no nível da junção amelocementária, bilateralmente. O retalho foi deslocado coronal, através de suturas suspensórias. Observem aí o pós-operatório de 15 dias, pós-remoção de sutura, em ambos os lados, ainda com um pouco de edema, o tecido se acomodando. Notem que ainda as marcas das incisões, que é o que às vezes incomoda as pessoas, né, e que refutam a terapia do retalho posicionado por causa dessas marcas. Mas elas somem, pessoal. Esses tecidos se organizam. É como o palato também. O tecido perfeitamente vai se organizar, porque é um RT1. Você tem pico ósseo, você tem a integridade desses tecidos, ele perfeitamente vai se organizar, sem ter que ficar pensando no imediatismo, né? Só uma breve apresentação. Então, aqui, 60 dias após, você já observa um resultado muito melhor. Notem a organização dos tecidos interproximais, tá? O tecido, o volume do tecido mole bilateralmente, tá? O recobrimento completo de todas as áreas, de todos os sítios, com exceção onde nós temos essa área aqui, dos incisivos, entre o incisivo central e o lateral. Nós temos ainda a manutenção de uma ligeira recessão nessa área, né? E um pequeno sítio aqui no lado direito. Do lado esquerdo, onde foram feitas as restaurações, observem que nós temos o contorno do tecido mole orientado por essa restauração, que é algo que a gente precisa destacar, a Ingrid destacou, o Mauro destacou, que é de suma importância, pessoal, quando a gente restaura, também buscar, através do recobrimento articular, não só a função, a proteção para esse tecido, mas a estética. E essa estética, ela é dente dependente. Então, o contorno desse dente, para essa margem gengival, ela vai influenciar nesse novo contorno, nesse novo dente que a gente alcança. Então, notem ambos os lados que a gente pode fazer, tirar o paciente de uma situação como essa, observa aí na imagem da esquerda, e levamos o paciente para uma situação muito melhor, como vocês observam aí na imagem da direita, tá? Esses são os benefícios quando a gente tem a combinação de duas grandes especialidades, em casos limítrofes, dentes extremamente vestibularizados, né, numa situação com fenótipo extremamente fino também, né, que é outro fator que acaba criando aí um desafio técnico e biológico muito maior. Então, esta é a imagem que eu tenho dela inicialmente, e aqui os resultados pós-enxertia, enxertos autógenos em ambos os lados, e um fenótipo muito mais favorável, como vocês podem ver nessa imagem, em termos de volume, que certamente isso significa longevidade, previsibilidade com prognóstico muito melhor.